Diferente da maioria dos vídeos sobre Terra plana, na qual objetificam refutar e ridicularizar as ideias, que sim, muitas vezes são dignas de piada, o objetivo desse vídeo será outro. Como funciona a mente de um terraplanista? O que se passa nas suas cabeças? Com foco psicológico e sociológico baseado em estudos sobre o tema e opiniões de minha própria visão. Vamos lá! Afinal, terraplanistas têm problemas cognitivos. Pessoas normais nunca podem se tornar conspiracionistas e jamais terão tendências a teorias conspiratórias? E a resposta é não. Segundo um estudo intitulado Teoria da Conspiração como Comportamento Individual e de Grupo, Observações da Conferência Internacional da Terra Plana, diz, abre aspas, a maioria das pesquisas contemporâneas não patologiza o pensamento conspiratório, mas sim explora como as crenças conspiratórias podem emergir entre pessoas comuns com base em gatilhos situacionais e fatores contextuais ou necessidades psicológicas universais. Até mesmo levantam a hipótese de que o pensamento conspiratório é um mecanismo psicológico evoluído para benefício do grupo e não uma falha psicológica. Fecha aspas. Então, sim, o fenômeno do terraplanismo e outras teorias conspiratórias são formadas por pessoas normais. E isso é mais um fator para estarmos atentos e que todos podem vir a ser parte dessa ideia conspiratória. Mas o que traria de benefícios em ser um terraplanista? Se é que existe? Bom, na minha visão, existe essa fanfic grupal que é propiciado pela internet e os protegem do grupo. E os benefícios dessa fanfic são: 1. Eles sentem pertencimento ao mundo caótico dos dias atuais. Eles têm um lugar no mundo. Hoje, no mundo extremamente individualista e competitivo, como também líquido, sentir pertencimento a algo maior realmente é raro. Afinal, o mundo plano de nosso planeta é único e Deus o fez assim para nós. Somos especiais por isso. Afinal, ele separou as águas que estariam de cima do firmamento das que estavam debaixo do firmamento. É isso o que eles dizem. 2. Eles se sentem como um tipo de herói, ou um grupo heróico. Longe de uma vida pacata e sem sentido, agora eles sabem de uma verdade muito poderosa e transformadora. E eles, por sorte ou por inteligência, chegaram a essa verdade. Essa verdade que as elites globais, poderosos, políticos e até a ciência e principalmente a NASA escondem da população. Mas eles são a resistência, conhecem a verdade e serão eles as pessoas que combaterão a essa conspiração que influencia quase toda a população. A conspiração que a Terra é redonda. E se não fosse isso, as pessoas descobririam seus potenciais e se revoltariam contra os poderosos. Afinal, as elites querem a população escrava e pobres. 3, e essa é bastante engraçada e curiosa, é que eles acabam se sentindo em pé de igualdade com gênios da ciência e com a comunidade científica. É verdade que no espaço público, fora da internet, eles são alvo de piadas, bastante ridicularizados, e dentro da academia de ciências são literalmente invisíveis. Mas na internet, dentro das suas bolhas, refutam grandes nomes da física, refutam Isaac Newton e a existência da gravidade, refutam Albert Einstein, se veem com a inteligência tão avançada a ponto de chegar a isso, desmistificam a ciência como um todo.
e inclusive sustentam a ideia de que a ciência não faz observações, que não mais atuam com rigor buscando evidências e somente com inferências e alegações, e que na verdade eles que, entre aspas, praticam a ciência como deveria ser, com observações e baseadas em evidências. Muito se discute se existem fatores que impulsionam e proliferam ideias terraplanistas. Sabemos que a internet é um grande aliado, pois conseguem convergir as pessoas com características e pensamentos iguais, ao mesmo tempo que afasta as pessoas diferentes e de pensamento contrário. Crises também podem ser um dos fatores importantes nesse aspecto. Afinal, a desconfiança sobre vários aspectos da vida é exacerbado quando vivemos em crise. Vide a pandemia, por exemplo, e a escolha de métodos alternativos de cura que claramente eram pseudocientíficos. Alguns estudos sugerem até mesmo o movimento terraplanista e conspiratório em geral como uma atitude política, sendo que os movimentos conspiratórios em geral tratam políticos, instituições, mídia local e global, poderosos e grupos governamentais com muita desconfiança e que não ajudam de maneira significativa na vida das pessoas. Outra característica que se passam na mente dos terraplanistas é que tendem a aceitar acriticamente dados, opiniões de pessoas e membros do grupo e desconfiam muito, buscam falhas e contradições de maneira rigorosa para os que estão fora do grupo. Um exemplo é o fato de experiências caseiras feitas com equipamentos muitas vezes de baixo orçamento a nível de pesquisa científica, feitas por criadores de conteúdo terraplanistas, são vistos como incontestáveis. E testes e observações feitas com equipamentos robustos e de alta tecnologia e de custo alto, que são feitos pela ciência, são vistos com desdém e desconfiáveis. Também é interessante que o indivíduo conspiracionista acaba confundindo aquilo que sabe com aquilo que o grupo sabe. Por exemplo, quando não entendem o que está sendo dito, ele acaba se apoiando nas conclusões sobre outro indivíduo do grupo que entende, entre aspas, melhor do assunto, mesmo que não tenha entendido as premissas do raciocínio completo. Eu acompanho um pouco desse nicho terraplanismo versus não terraplanistas, e isso explica um pouco do porquê, na maioria das vezes que o Super Xandão vai a um debate, ele só vai se tiver um especialista da Terra plana para apoiá-lo. E isso nos gera perguntas se existem muitas lacunas de conhecimento nos terraplanistas, em qual fonte eles confiam, qual escolhem. Com a quantidade absurda e robusta de fatos científicos, como não abandonam o pseudocientificismo? E a real é que a quantidade dessas fontes científicas em grande número, como a NASA, por exemplo, geram o efeito contrário. Afinal, estudos, imagens, filmagem, explicações, todas essas coisas, ao invés de prejudicar a crença na Terra plana, a reforçam. E é por isso que o entendimento do que se passa na mente deles é tão diverso e complicado. E que percebemos que isso pode acontecer a pessoas comuns do dia a dia. E mesmo nós podemos ser fisgados um dia por essa teoria e por tantas outras teorias, e que situações adversas como crises e problemas de individualidade e pertencimento podem levar ao ser humano naturalmente a esse lado de crenças infundáveis da realidade como formato do planeta.